Olá pessoal, hoje vai ser mais um vídeo curto. Eu não posso perder o costume, senão fica muito longo o espaço entre um vídeo e outro. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o gnosticismo, principalmente o gnosticismo setiano. Esse assunto é muito importante, eu já falei muitas vezes, já fiz vários vídeos, né? Tratando dos setianos, os gnósticos setianos, que é para demonstrar o perigo, né, dessa... É até chato falar o termo tolice, né, mas beira quase a tolice, né, essa história de Gênesis 6, de 1 a 4, quando lá fala dos filhos de Deus, por força dogmática, né, de algumas denominações. Então os seus ensinadores, a meu ver, né, nitidamente eles forçam a barra, né, para não de se opor à tradição angélica, né. E surgiu, né, no passado por meio do gnosticismo setiano, essa interpretação que lá são os filhos de Deus seriam os filhos da linhagem piedosa de Sete. Então isso é um veneno tão grande, é por isso que eu estou trazendo sempre, né, sobre o gnosticismo setiano. E hoje eu vou trazer aqui dois recortes de dois livros, né? Primeiramente eu vou ler aqui uma edição do autor, o nome do autor é Attilio Mastrocinque, da mágica judaica até ao gnosticismo. Eu imprimi para ficar mais fácil para mostrar. A editora é Mo Zibek. E eu vou trazer aqui peguei alguns recortes da página 129, eu vou começar pela página 129. É um dado muito assim, importante. Ele diz o seguinte, né? Por mais estranho que pareça, os estudiosos do gnosticismo tiveram que reconhecer o fato de que a figura de Sete, filho de Adão, não tem nada a ver com o deus egípcio do mesmo nome. Muitos confundem, né, o deus Sete, né, os egípcios com Sete, filho de Adão. E, no entanto, houve tentativas de remontar a base social do gnosticismo ao Egito. No caso do setianismo, entretanto, é necessário estudar a história da Anatólia interna para entender por que não houve contaminação entre esses dois setes. Isso é muito importante trazer para vocês. Na página 139, para vocês verem até o perigo que carrega nessa interpretação setiana. Na página 139 tem um trecho dizendo o seguinte: um testemunho merece atenção especial nesse estudo. O de Minúcio Félix. Minúcio Félix é da Patrística. Eu já fiz vídeo citando ele aqui. Os vídeos são... o título é o livro de Enoque na Patrística, né? Que cita a acusação feita por um pagão chamado Cecilius Natalis, de que os cristãos adoravam os órgãos genitais do padre. O termo latim é quasi parentes sui adorare naturam. Cecilius deve ter se referido aos sacerdotes gnósticos, que estavam convencidos de que deveriam procriar filhos com suas discípulas. Esta prática foi baseada na doutrina dos descendentes dos setianos, de que seu esperma continham partículas de luz divina. Se vocês percebem, né?
O que carrega nessa tradição? Nas páginas 140 a 141, diz o seguinte, são trechinhos. De acordo com Epifânio, os setianos sustentavam que Cristo descendia de Sete e fora enviado ao mundo pela Mãe Celestial. É extremamente provável que as seitas heréticas confrontadas por Paulo e os primeiros cristianizadores da Ásia Menor fossem realmente setianas, porque a incorruptibilidade de que se gabavam estava relacionada ao conceito de estabilidade central nas doutrinas setianas. A doutrina da descendência, especificamente da semente, entre aspas, esperma, de Sete, já era conhecida por Filo de Alexandria e, portanto, precedeu a era cristã. É muito importante isso. Deste fato e das incoerências decorrentes da sobreposição de Jesus à serpente, instrutora como mediador entre o homem e Deus, é bastante óbvio que a figura de Cristo foi enxertada numa estrutura existente. À luz da crença nicolaíta da incorruptibilidade do Espírito, observamos uma doutrina que identifica claramente os gnósticos setianos. Eles sustentavam que faziam parte de uma raça eleita descendente de Sete, filho espiritual de Adão. Acho que é provável que alguém se sinta um pouco incomodado com uma doutrina religiosa que condiciona a salvação à ancestralidade e não a um credo e comportamento aceitável à divindade. Eu acho que, para quem conhece um pouco o assunto, né, está ficando bem claro o perigo, né, o veneno que carrega essa interpretação setiana do Gênesis 6, de 1 a 4. Como já mostrei em alguns vídeos aqui, né, teólogos famosos, né, falando de semente santa, santa semente, linhagem piedosa. Não tem isso na Bíblia. E isso vai em confronto com a missão redentora de Cristo. É só estudar um pouquinho mais, dá para perceber isso, né? Um outro livro aqui que eu vou trazer o título é Gnóstica Judaica Católica. Trabalhos coletados de Gilles Kisperl, editado por Johannes van Hort. Pela editora Abril. Esse aqui não está colorido. Como eu disse, são trechinhos, né? Na página 21, diz o seguinte. Como eu disse no início do vídeo, aqui eu estou tratando do gnosticismo em geral e também especificamente os gnósticos setianos. Os escritos encontrados em Nag Hammadi, intitulados O Apócrifo de João, o Apocalipse de Adão, endereçado a Sete, as três estelas, né, de Sete e o Evangelho dos Egípcios são excepcionalmente confusos e difíceis de se entender. Eles vislumbram uma gnose pré-cristã, muito importante. Eles vislumbram uma gnose pré-cristã, judaica e alexandrina, ensinada pelos gnosticoi. Eles também são, às vezes, chamados de setianos na literatura moderna, porque Sete desempenha um papel principal em todos esses escritos. Na página 22, Sete, um dos três filhos de Adão, de acordo com o livro de Gênesis, o Redentor, a personificação do grande, imperecível, eterno Sete do Pleroma. Esse último Sete é novamente o filho espiritual do incorruptível primordial homem Adamas, a glória de Deus.
tendo a forma de um humano, Adam, né, ou Anthropos. O mito original alexandrino dos gnostikoi pode ser rastreado em duas lendas judaicas. Uma, Caim, na verdade, não era filho de Adão, mas do diabo, a serpente do paraíso que estuprou Eva. 2. Os descendentes de Sete são os filhos de Deus, sobre os quais se fala em Gênesis 6. Aí que ele coloca como duas lendas judaicas, né, que dão apoio a essa tradição gnóstica setiana. Os gnostikoi também progrediram além da religião judaica, do Deus pessoal, Jeová, para o Deus desconhecido. Foi assim que eles chegaram a conclusões chocantes. A história do mundo é uma luta contínua entre a sabedoria, Sofia, e um demiurgo maligno, a favor ou contra o aumento da consciência da humanidade. Portanto, existem dois tipos de pessoas: a semente pura e imaculada de Sete e os filhos de Caim, que são predestinados à luxúria, ao pecado e ao mal. Vejam que interessante. Para não dizer triste, né? O demiurgo, um anjo malévolo, tenta continuamente oprimir e destruir os filhos de Sete. Ele envia dilúvio, fazendo chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e, finalmente, ele vai incendiar o mundo. Mas, nas 3 vezes, Sete salva seu povo desses problemas, né? Ele redime os filhos da luz pela revelação da gnose. Olha o veneno. Algumas citações aqui, né? Ele traz o seguinte, né? Ele, o grande Sete, experimentou 3 encarnações para Uziai, que já mencionei no dilúvio do incêndio de Sodoma e julgamento dos governantes e os poderes do mundo, o Evangelho dos Egípcios. Aqui está lembrando que foi dito no trabalho. E mais uma vez agora, pela 3ª vez, o explicador da gnose, Sete, aparecerá em grande glória. Apocalipse de Adão 76, 8 a 11. Olha o perigo que é isso. Na página 381, capítulo 24, o título é Valentino e os Gnostikoi. É mais um dado informativo sobre os gnósticos, né? É um dos poucos dados no estudo do gnosticismo que sempre parecia bastante certo era a hipótese de que a gnose mitológica, representada pela seita dos Gnostikoi de Ireneus, o Apócrifo de João e muitos outros escritos encontrados em Nag Hammadi, precedeu a gnose filosófica de Valentinos e seus alunos. Bentley Leighton aceitou esta visão. Ele é um especialista. Bentley Leighton é um especialista no gnosticismo. Inclusive, um dos vídeos que eu fiz aqui, eu mostrei as escrituras gnósticas, né, publicada pela Loyola. Tá esgotado, infelizmente. Então, assim, repetindo, Bentley Leighton aceitou essa visão e fez dela o fundamento de tese histórica de seu livro, As Escrituras Gnósticas, do que eu falei agora. Segundo ele, Valentino foi um reformador cristão de uma tradição gnóstica já existente. E, de fato, usou uma versão desse mito gnóstico das origens como seu principal sistema de orientação. Christoph Marcus Shears recentemente desafiou essa abordagem das origens gnósticas e a criticou de maneira contundente. Ele não nega que todos os alunos conhecidos de Valentino foram influenciados por essa forma originalmente judaica de gnosticismo, mas sustenta que o próprio Valentino é uma exceção à regra e, de fato, não passou de um teólogo cristão mais ou menos ortodoxo, apologético como Clemente de Alexandria e Orígenes. Para provar essa suposição, ele discute criticamente as evidências que parecem apontar que Valentino conhecia o mito dos Gnostikoi. Ele, no entanto, ignorou uma passagem que parece relevante para esse problema.
Irineu menciona com frequência os gnosticoi, principalmente junto com os valentinianos. Segundo ele, eles são uma seita separada. Ele nunca chama outros grupos, os valentinianos, macionitas, basilidianos, etc., de gnósticos. O uso da palavra gnóstico, em sentido geral, para indicar todos os tipos de hereges, é moderno. Na página 587, temos aqui outro exemplo do veneno. Zostrianos é o mais longo dos 52 escritos encontrados em Nag Hammadi. Ocupa as primeiras 132 páginas do Codex 8, né? Para quem se interessar. Como outros escritos dos Gnosticoi, ele conta a história de um iniciado que ascende ao céu, passa por todos os mundos espirituais lá em cima, conhece todos os mistérios, transforma-se em divino, ser angelical, e desce para despertar os eleitos vivos e chamá-los à vida eterna. Aí ele traz um conto, né? Tipo de um poema, né? Nesse livro, nesse escrito. Ele diz o seguinte, ele falando, né? Acordei uma multidão que estava perdida, dizendo: ó povo vivo, ó santa semente de Sete, entendam, não se deixem parecer desatentos para mim, elevem teu elemento divino como sendo Deus. Aí traz seria 130, de 15 a 19, tradução de Bentley Layton. Então, eu acho que não sei se a minha leitura ficou boa, para um bom entendimento. Qualquer coisa vocês me criticam, precisar trazer mais alguns dados. Apesar que são muitos livros, né, sobre o gnosticismo, eu vou pegando devagarzinho, é muita coisa. E dá muito trabalho para selecionar, né, obras, né? E infelizmente é tudo obra estrangeira. Em português, que eu conheça só aquela obra, as escrituras gnósticas, né, publicada pela Loyola. Quem sabe eles reeditem, né? Um dia, quem sabe. Mas vocês veem, né, como é perigoso essa interpretação de os filhos de Deus de Gênesis 6, de 1 a 4, ao invés de acertar pacificamente o que o texto diz, né? Filhos de Deus em contraste com as filhas dos humanos, né? Porque o texto lá fala Bnei Ha-Elohim, em contraste com Benot Adam, seria filhas dos humanos. Não tem o que se discutir em relação a isso. E essa forçada de barra acaba alimentando um veneno do gnosticismo setiano, né? Como vocês veem, podem observar nessas leituras que eu venho fazendo em alguns vídeos, né? Inclusive neste. Então, pessoal, ficamos por aqui por hoje. Eu pretendo fazer mais um vídeo, talvez eu faça ainda hoje, sobre um novo livro que foi publicado, né? Sobre o livro de Enoque. É um livro novo e é muito interessante. Eu vou trazer uma descrição de uma das autoras, né, do livro. Já preparei. Daqui a pouco talvez eu faça essa leitura. Então, pessoal, até a próxima.